O nitrogênio é um elemento químico de extrema importância para todos os seres vivos, visto que compõe estruturas vitais do nosso organismo e participa de um ciclo fundamental para a continuidade biológica da vida na Terra, o ciclo do nitrogênio. A maioria dos seres vivos não conseguem absorver diretamente o nitrogênio. Entretanto, há diversas maneiras de captá-lo, como em sua forma oriunda da atmosfera, onde está presente de forma abundante, com cerca de 78% em forma de gás, ou até mesmo pelo solo, onde se encontra nas formas N2, que é o gás nitrogênio, NH4+, amônio, e NO3-, o nitrato, sendo a principal fonte das matérias orgânicas essenciais para que os vegetais tenham a capacidade de aproveitá-lo. Como já dito anteriormente, o nitrogênio participa de um ciclo no qual, a cada etapa, a sua estrutura sofre transformações, a fim de se tornar disponível para todos os organismos. O nitrogênio gasoso, o N2, é a forma mais estável na Terra. Contudo, somente um número restrito de procariotos é capaz de utilizar N2 por meio do processo denominado fixação. A fixação começa com a transformação do N2 da atmosfera em outros compostos nitrogenados. Esse processo pode ser físico, industrial ou biológico. A fixação atmosférica do nitrogênio ocorre através dos relâmpagos, cuja elevada energia separa as moléculas de nitrogênio e permite que os seus átomos se liguem com moléculas de oxigênio existentes no ar, formando monóxido de nitrogênio, NO. Este é posteriormente dissolvido na água da chuva, favorecendo a precipitação ácida e depositado no solo. A fixação industrial é realizada em fábricas. Através de processos industriais é possível produzir NH3 a partir de N2 e H2. A fixação biológica ou biofixação, por sua vez, é a fixação de nitrogênio por micro-organismos, sendo essa a forma mais comum de fixação. Nesse tipo de fixação, certas algas azuis e bactérias, Azotobacter, Clostridium, Rhizobium, podem converter o nitrogênio gasoso em amônia, NH3, ou em íons amônio, NH4+. Grande parte do nitrogênio encontrado no solo provém de materiais orgânicos mortos, nos quais existe sob a forma de compostos orgânicos complexos, tais como proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos e nucleotídeos. Entretanto, estes compostos nitrogenados são em geral rapidamente decompostos em substâncias mais simples por organismos que vivem nos solos. As bactérias saprófitas e várias espécies de fungos são os principais responsáveis pela decomposição de materiais orgânicos mortos. Estes micro-organismos utilizam as proteínas e os aminoácidos como fonte para suas próprias proteínas e liberam o excesso de nitrogênio sob a forma de amônio. Este processo é denominado amonificação. A nitrificação é um processo realizado por bactérias nitrificantes em 2 passos. Numa primeira fase, o amoníaco é convertido em nitritos, processo denominado nitrosação, e posteriormente, através de outro tipo de bactérias nitrificantes, os nitritos são convertidos em nitratos, processo denominado nitratação. Assim, estão prontos para serem assimilados pelas plantas. Tem também a desnitrificação, que é o processo pelo qual o nitrogênio volta à atmosfera sob a forma de gás quase inerte. Este processo ocorre através de algumas espécies de bactérias em ambiente anaeróbico. Estas bactérias utilizam nitratos alternativamente ao oxigênio como forma de respiração e liberam azoto em estado gasoso. Outro tópico muito importante é a fixação de nitrogênio e a sua importância nas plantas. O nitrogênio é um macronutriente exigido em maior quantidade pelas plantas, sendo responsável pelo seu crescimento, além de atuar em outros fatores fundamentais, como a fotossíntese, o processo de fixação do nitrogênio atmosférico e sua conversão em compostos absorvíveis pela planta é essencial para a sobrevivência e funcionamento de plantas dos ecossistemas tanto aquático quanto terrestre. No ambiente marinho, as famosas cianobactérias são capazes de capturar nitrogênio gasoso e na superfície terrestre temos uma associação mutualística entre raízes de plantas e bactérias nitrificantes,
que possibilita a conversão de N2 em compostos que podem ser assimilados pelos organismos. Sendo assim, uma grande simbiose que podemos destacar é entre bactérias fixadoras do gênero Rhizobium e plantas leguminosas, na qual essa relação possibilita a proteção e alimentação das bactérias, e estas, por sua vez, são capazes de gerar amônia para as leguminosas mediante a fixação de N2. A substituição de fertilizantes nitrogenados por bactérias fixadoras, como a Azospirillum brasiliense, que além de fixar o nitrogênio, também aumenta sua absorção pelas plantas, possibilita uma agricultura consideravelmente menos danosa, diminuindo as emissões de óxido nitroso, um dos grandes causadores do efeito estufa. Outro gênero de bactérias importante para o ciclo do nitrogênio é o Bradyrhizobium, que, assim como as Rhizobium ssp, fixam azoto no solo quando em parceria com as leveduras, podendo suprir todas as necessidades por nitrogênio das plantas quando a simbiose é eficiente, apresentando-se como favorável econômica e ecologicamente. É necessário também falar sobre pesquisadores relevantes no estudo da fixação do nitrogênio. Em menção honrosa, a gente não pode deixar de citar Johanna Dobenreiner, que tem em sua conta a descoberta de que o processo de fixação de nitrogênio do ar no solo é feito por bactérias, o que significou um avanço para o Brasil, que anteriormente gastava muito com adubação química. Suas contribuições para a ciência a conquistaram uma indicação ao Prêmio Nobel de Química. Observa-se que corpos d'água geralmente são o destino final da água, usada para irrigação em fazendas, o que caracteriza um desafio ambiental, uma vez que com o uso de adubos e pesticidas, muitas substâncias e nutrientes, como sulfatos e nitratos, podem ser carregadas pela água das chuvas e acumulam-se no corpo hídrico mais próximo. A contaminação de corpos d'água por compostos nitrogenados é potencialmente catastrófica para os ecossistemas aquáticos, já que resulta no processo conhecido como eutrofização. Com o aumento da disponibilidade de nitrogênio, um nutriente limitante, temos um aumento considerável no número de algas e cianobactérias, e seu acúmulo na superfície é responsável pela coloração esverdeada dos corpos d'água eutrofizados. O crescimento desenfreado das populações dessas espécies resulta no maior consumo do oxigênio presente na água, que vai gradualmente se esgotando. Essa maior quantidade de algas na superfície também impede a passagem de luz, prejudicando as plantas enraizadas que realizam a fotossíntese. Assim sendo, com a diminuição da concentração de oxigênio, disse que há uma redução de oxigênio dissolvido, OD, o qual leva tempo para se recompor, pois mesmo em condições ideais, se faz presente em concentrações tímidas. Dessa forma, o processo de eutrofização geralmente leva à morte de animais e plantas aquáticas, principalmente por asfixia, fator que prejudica o ecossistema e pessoas que dependem financeiramente da atividade pesqueira. Sabendo que a lixivização de fertilizantes nitrogenados é uma das principais causas para a eutrofização, entendemos que uma das frentes para a solução desse desafio ambiental é lidar com a questão agrária. Dessa forma, a fixação biológica do nitrogênio se mostra como uma importante ferramenta, pois utiliza de bactérias fixadoras para substituir a aplicação problemática de fertilizantes nitrogenados. Ela é promovida em culturas agrícolas através da inoculação do solo de plantio com micro-organismos fixadores, levando em consideração que o nitrogênio resultante da relação simbiótica entre micro-organismos e gênero agrícola é quase totalmente consumida por este, o risco da lixivização e, consequentemente, de eutrofização tornam-se inexistentes. No Brasil, esta prática vem sendo aplicada em diversas culturas de soja a partir da década de 1960, o que garantiu a competitividade da soja brasileira no mercado global, uma vez que se trata de um processo drasticamente mais barato quando comparado ao uso tradicional de fertilizantes. Portanto,
O nitrogênio e todos os seus ciclos, fixação, amonificação, nitrificação, desnitrificação e assimilação, são de extrema importância para a manutenção de todas as formas de vida na Terra, sendo um ciclo biológico fundamental. Afinal, o nitrogênio é responsável pela formação de algumas substâncias essenciais para a vida, como as proteínas e os ácidos nucleicos.